Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Que bom que estamos aqui nessa manhã. Que bom encontrar tanta gente aqui, desde cedo, estudando a palavra do Senhor, buscando crescer no conhecimento do Senhor. Que bom ver você aqui nessa manhã. Eu estava vindo para cá hoje cedo. Eu sou meio desligado com o negócio de futebol, né? Mas eu fiquei vendo um monte de gente com camisa do Coxa, passeando pela rua, e fiquei sabendo agora aqui pelo nosso atleticano aqui, que o Coxa vai jogar às 11 horas, né? E eu estava pensando, como é bom estar aqui. Eu desde cedo aprendi o valor, na minha família, de se reunir como povo de Deus, ir à igreja, congregar, comungar com os irmãos. E eu não trocaria nenhum estádio hoje para estar aqui. Não trocaria. Eu sei desse valor. Então eu tenho duas palavras para você. Você agradecer a Deus por estar aqui, por se reunir com o povo do Senhor. E a segunda é um desafio, é você desligar o teu celular, o teu radinho, e só saber do jogo no final do culto, tá bom? Eu sei que fica a gente tentada aí, ó. Porque você não pode perder nenhum gol que Deus vai fazer hoje aqui nesse culto. Você não pode trocar a palavra do Senhor pelo jogo de futebol, tá bom? Fique em pé onde você está, dá 3 abraços aí. Diz assim, meu irmão, chuta para o gol que Deus vai falar hoje de manhã com você. Depois que você abraçou o seu irmão, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor. Teu coração está feliz? Então você vai ter motivo de sobra para encher o teu pulmão de ar, para abrir teus lábios e louvar ao Senhor. Você está passando por alguma aflição, teu coração está apertado? Louva ao Senhor mesmo assim. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E Deus está aqui, e nessa manhã Ele pode responder a tua oração, Ele pode derramar da sua graça, da sua misericórdia na sua vida. E toda vez que nos encontramos com o Senhor, seja no nosso momento a sós com Deus, ou seja no meio da congregação, toda vez que encontramos com o Senhor, nós saímos diferentes. E nós vamos orar para que você saia diferente nessa manhã. Para que você saia fortalecido pelo Senhor. Para que você saia impactado pelo Senhor, pela sua palavra e pelo Espírito Santo dele que habita no teu coração e que habita nesse local. Porque esse local é consagrado ao Senhor para a adoração do seu povo. Vamos fazer isso? Feche os teus olhos onde você está. Deus, nós estamos aqui gratos ao Senhor pela tua bondade, Deus. Nós somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia que se renova nessa manhã. Nós somos gratos ao Senhor porque não existe melhor lugar para estar do que a presença do Senhor. E assim como o Senhor se encontra com cada um de nós, quando estamos a sós, ou no nosso quarto, ou na sala, ou em qualquer lugar. Quantas vezes, Deus, dirigindo, nós colocamos nosso pensamento no Senhor e pedimos ao Senhor que nos abençoe. E nós temos certeza que o Senhor está aqui nesse local também. E que o Senhor está pronto para derramar da tua presença em cada coração. Se existe algum coração, Deus, aflito e entristecido, se existe algum coração carente da presença do Senhor, que o Senhor preencha esse coração nessa manhã, Deus. E aqueles que estão com o coração alegre, Senhor, recebe a gratidão e o louvor do teu povo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Quero te convidar a cantar com toda alegria. Deus é bom. Vamos cantar. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei.
és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Declare isso. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que Adorarei. te adorarei. Aleluia. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Nós vamos cantar dizendo que Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Vamos juntos? Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é Mais uma vez. Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom. Olha as palmas. Quero ouvir a congregação cantando. Te adoro, aleluia. Te adorarei Por tudo que é, te adorarei. te adorarei. Aleluia. Aleluia, aleluia. Te adorarei. Por tudo que é, Tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Amém. Deus é bom e o seu amor não falha. E nós temos certeza, se estamos aqui é porque o amor do Senhor nos alcançou. E Ele não falha com nenhum de nós. Celebre ao Senhor. nada vai me separar. Juntos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. E o quê? Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. O amor do Senhor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar.
isso é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Creia nisso, meu irmão. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. É isso que você vai cantar agora. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Seja dor, seja tristeza, tudo coopera para o bem. Que tudo coopere para o meu bem. Se é provação, isso vai fazer você crescer, meu irmão. Confiar mais em Deus. Então cante isso com mais declaração. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. pois tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Eu quero ouvir as vozes cantando. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Por quê? Porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Ó Deus, como é bom ter essa certeza de que teu amor não falha, de que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nenhuma luta, nenhuma provação, nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade financeira, nenhuma perseguição, nem mesmo a morte pode nos separar do amor do Senhor. Que bom ter essa certeza, Senhor, e poder nessa manhã dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Senhor, confio com tudo aquilo que sou, com todo o meu ser, com toda a minha fé, com todo o meu ser. Nós queremos declarar nessa manhã que eu confio em Ti e só em Ti, Deus. Não nas circunstâncias, não nas condições, sejam elas boas ou ruins, mas confio somente no Senhor. Recebe a oração do Teu povo, Deus,
queremos fazer dessa canção o nosso clamor ao Senhor, colocando as nossas vidas, colocando o nosso ser, a nossa família diante do Deus. Em tuas mãos descansarei. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Sim, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, Tudo que sou, tudo que sou. contigo vou. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, O que farei? confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Declare isso. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, Sim, eu creio em ti, eu creio, Jesus. eu pertenço Eu pertenço a ti, somente a ti. Jesus. És a A razão. razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Você vai adorar ao Senhor, cantando, orando, exaltando o nome do Senhor. Eu te adoro. Peça para Deus olhar para o teu coração. Eu te adoro. Adorar é muito mais do que cantar. Eu te adoro. Adorar é viver para o Senhor. Eu te adoro. Consagre sua vida ao Senhor para adorá-lo Eu te adoro. em espírito e em verdade. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Com a minha vida, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro mais uma vez. Eu te adoro. Esse é o meu desejo, Senhor. Eu te adoro. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, eu pertenço, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu As vozes cantando. Sim, eu creio em ti.
tudo o que sou. Tudo o que sou. Queria pedir que você fechasse os teus olhos nesse momento. Tudo o que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. Por isso você pode crer que as lutas que você está passando, você não passa por elas sozinho, porque o Senhor está contigo. Se você tem enfrentado alguma provação, alguma luta, enfermidade, esse é o momento que como igreja nós oramos. Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor, se ajoelhando nesse momento. Você que pode. Se você não pode se ajoelhar, em pé mesmo como você está, mas com o seu coração inclinado na presença do Senhor. Que você coloque diante de nosso Deus, a quem nós acabamos de declarar que tudo que temos, que todo o nosso ser, tudo isso pertence ao Senhor. Coloque diante do teu Deus a tua luta, independente de qual seja a tua luta. Mesmo que você esteja pensando que a tua luta é muito grande, que nessa manhã você saia com a certeza no seu coração de que não existe provação, não existe luta, não existe enfermidade que o Senhor não possa fazer um milagre na sua vida. Porque para nós é milagre, mas para o nosso Deus é graça derramada sobre o seu povo. Nosso Deus é capaz de fazer uma mulher que não pode ter filhos engravidar. E Deus tem feito isso no nosso meio. Nosso Deus é capaz de tirar alguém da beira da morte e trazer vida, cura, restauração. Deus tem feito isso no nosso meio. Deus é capaz de trazer o filho perdido. Deus tem feito isso no nosso meio. Deus é capaz de restaurar relacionamentos, casamentos, curar toda amargura, toda enfermidade da alma. Deus é capaz de arrancar toda falta de perdão. Deus é capaz de quebrantar o coração mais endurecido. Deus tem feito isso no nosso meio. Peça para que o Senhor faça isso na sua vida. Continue fazendo isso. Deus, nós estamos diante do Senhor, porque nós cremos em Ti, somente em Ti. Porque Deus, a nossa vida pertence a Ti. E nós estamos aqui para colocar diante do Senhor nossos fardos. É o convite do Senhor para nós, para todo aquele que se sente cansado e sobrecarregado. Muitos de nós, Deus, tem se sentido assim. Muitas vezes por culpa nossa mesmo. E outras vezes pelo inimigo de nossas almas, que tem tentado enfraquecer a nossa fé. Tem tentado, Deus, desanimar o nosso coração, para que deixemos de nos reunir como povo do Senhor, para que deixemos de ter um coração grato diante da presença do Senhor, para que deixemos de crer que és Senhor da nossa vida. Nessa manhã, Deus, a nossa oração como teu povo era para que a tua graça se derrame sobre cada vida aqui, restaurando a fé, a confiança no nosso Deus, restaurando a enfermidade, tirando toda doença, curando, Deus, trazendo cura para o físico, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, para que cada um de nós continuemos cumprindo a missão que Jesus nos deu. E que essa provação que enfrentamos seja transformada em testemunho vivo da graça e da misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. Não somente a cura do físico, mas da alma, Deus. Tantas pessoas com o coração entristecido. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que a depressão tem sido tão profunda e que
tem pensado em tirar a própria vida, Deus. Tem misericórdia. Cuida do coração da mãe desesperada pelo filho, do pai preocupado. Cura, Deus, traz paz e traz a resposta para cada situação. Escuta a oração do teu povo, Deus. Escuta o clamor do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Eu te adoro. Levante, meu irmão, e cante isso. Eu te adoro. Você colocou diante do Senhor as suas dificuldades. Quero desafiar você a olhar para Deus agora. Você deixou nas mãos do Senhor a sua dificuldade. Olhe para o Senhor e para o que Ele tem na sua vida nessa manhã. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Só as vozes cantando. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, somente a ti. A razão do meu viver, a razão do meu... Uma última vez. Sim, eu creio. Saia daqui com a sua confiança renovada no Senhor. Eu pertenço a ti, somente a ti. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Tudo que sou, tudo que sou. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós cremos, que nós confiamos e temos experimentado cada dia a presença dEle em nossas vidas. Você que nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo à Igreja Batista do Bacaxiri. E que o Senhor realmente, que já está falando ao seu coração, continue a falar ainda mais e que você saia nessa manhã daqui, realmente cheio da graça e da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Durante a semana, nós nos encontramos nas casas e a presença de Deus se manifesta ali grandiosamente, com os nossos amigos, irmãos, as células, os pequenos grupos multiplicadores espalhados pela cidade. Você que nos visita no nosso culto, também é convidado a nos visitar em um dos nossos pequenos grupos, das nossas células, durante a semana. Se você quer receber um pequeno grupo na sua casa, procure os pastores, procure os líderes aqui, e você vai receber na sua casa um pequeno grupo para estar orando, buscando a Deus e trazendo mais do Senhor ali na sua casa. Você está sentado aí, na frente da sua cadeira tem uma cadeira com um bolso, e lá tem 2 cartões muito especiais. Eu gostaria que você pegasse esse cartão, coloca aí a mão no bolso da cadeira da frente, pegue esse cartão, você que está nos visitando, e lá tem um cartão para motivos de oração. Compartilhe ali os seus motivos de oração. Compartilhe ali as suas lutas, e nós queremos durante a semana estar intercedendo ao Senhor por sua vida. Durante a semana separamos tempo especial para oração. Os pastores e ministérios de oração da igreja, líderes da igreja, estão em oração. Se você tem um motivo de louvor, gratidão, um milagre, algo que Deus fez na sua vida, compartilhe conosco também. E o outro cartão do Seja Bem-vindo, coloque ali os seus dados. Queremos conhecê-lo, conhecê-la melhor. Se você quer receber um grupo na sua casa, coloque ali para que a gente possa abençoar e participar da sua vida com a bênção do Senhor também na sua vida. Estamos vivendo um momento muito especial na nossa igreja, o tempo de igreja segura. Momento onde nós temos já ouvido muitos testemunhos, milagres de pessoas se envolvendo na obra de Deus e experimentando mais dos milagres de Deus na sua vida. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu ouvi essa semana do irmão Francisco sobre o forro que os irmãos estão vendo aí. Está vendo que lá atrás já tem forro, aqui na frente já tem. E a bênção, olha como que Deus faz. Lembram que quando a gente foi para a FV Araújo, o dono da FV Araújo abriu mão de um aluguel e nós fomos abençoados, economizando ali uns 20 mil, talvez mais de 20 mil com a FV Araújo. Deus usando outras pessoas
que não faz parte da nossa igreja, que não conhece a Jesus e segue a Jesus como nós estamos buscando seguir, estamos seguindo, e Deus usando essas pessoas para nos abençoar. E o testemunho que eu tenho, o motivo de gratidão que nós temos hoje, é que o Forro teve uma negociação aí de longo prazo para isso. O Forro estava lá no estoque da empresa, e o irmão Francisco falou com o dono da empresa, dizendo o seguinte: olha, o teu Forro está aí no estoque. Qual a diferença dele estar aí e ele está lá no nosso teto? Então, vamos colocar ele no nosso teto? E aí a gente já está com os forros aqui, para a gente poder usar, e isso resolve questão de som, isso resolve questão de chuva, que é um barulho horrível quando chove, a acústica melhora. Então você pode louvar a Deus com palmas, com alegria, já por essa boa notícia. Deus tem nos abençoado. Louvado seja Deus. Que assim como Deus está movendo o coração daqueles que não seguem a Jesus, que não estão com Jesus, que não estão nesse desafio, Deus possa mover o meu coração e Deus possa mover o seu coração para que você se envolva financeiramente, se envolva em oração, se envolva dando passos de fé, para que a gente alcance os objetivos da Igreja Segura. Você deve estar recebendo durante a semana fotos, vídeos no WhatsApp, né, com imagens de todo o sistema de segurança que está acontecendo aqui na igreja. Algumas coisas ficam escondidas nas paredes, canos que ficam escondidos, a gente não vê, mas eles já estão acontecendo aí. Se você não recebe informações assim, procure o seu líder de célula, fale: eu quero receber essas imagens aí, esses vídeos que o pastor Marcos falou no culto, porque eu quero estar por dentro do que está acontecendo, eu quero celebrar durante a semana o que Deus está fazendo nessa campanha, nesse mover de Deus chamado Igreja Segura. Nós vamos orar mais uma vez, consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Feche seus olhos. Existe motivo de gratidão no seu coração? Coloque diante de Deus agora. A gratidão no seu coração pela semana, pela sua família. A gratidão no seu coração pelo seu emprego, seu trabalho. A gratidão no seu coração por algo, pela luta que você está vivendo na sua família, mas você já está vendo a mão de Deus trabalhando ali. Você já está conseguindo perceber a mão de Deus nessa provação, nessa enfermidade. Seja grato ao Senhor, aonde você está em oração. Senhor, eu me uno aos meus irmãos em espírito de gratidão, Pai. Tua palavra nos ensina a sermos gratos em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E nesse instante, Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem feito grandes maravilhas no nosso meio, na vida de cada pessoa, Pai, com milagres na saúde, com milagres, Senhor, em causas resolvidas, com milagres, Pai, em famílias que estão em lutas e têm conquistado realmente paz dentro dos seus lares, com milagres, Pai, com bebês que estão nascendo, com aqueles que de repente, Pai, não podiam nem engravidar, com milagres, Pai, na área financeira, com portas se abrindo em empregos. Somos gratos, Pai, porque estamos aqui. Separamos esse dia e temos condições de consagrar esse dia, vir para a escola bíblica, aprender a Tua palavra, vir aqui adorar o Teu santo nome, de termos, Pai, esse ambiente para nós adorarmos ao Senhor, de termos essas cadeiras, de termos todo esse ambiente preparado para a gente poder gastar tempo na Sua presença, adorando o Teu nome e aprendendo mais do Senhor. Pai, Te louvamos por tudo, o Senhor cuida de nós. Consagramos as nossas vidas a Ti agora, Pai, entregando os nossos dízimos como prova, Pai, de que tudo que temos e tudo que somos pertence a Ti. Por isso separamos as primícias, as primeiras coisas, separamos a Ti, Pai. Por isso separamos os nossos dízimos e entregamos agora a Ti, em atitude de obediência e adoração a Ti. Recebe, Senhor, agora, cada oferta que será entregue, Pai. Recebe, Senhor, como generosidade do nosso coração, como semeadura, Pai, pois queremos semear vidas, e semeando vidas sabemos, Pai, que colheremos, Pai, muitas vidas a mais no Teu reino, Pai. Recebe cada oferta para missões, cada oferta para expansão, para a Igreja Segura, ó Deus, e glorifica o Teu nome no nosso meio, Pai. Abençoa, Pai, a nossa igreja e os desafios que temos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como agradecer a Jesus. Juntos.
Jesus, o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória. Seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Fique em pé agora e cante mais uma vez. Como agradecer? Todos juntos. A Jesus, o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória. Pelo quê? Pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus, sim, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Aleluia. Som. Pode sentar, irmãos. Como é importante nós entendermos que Deus escolhe pessoas para colocar perto da gente, para abençoar as nossas vidas, não é? Você concorda comigo? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo de 1 até o versículo 5 nós vamos ler. Depois em casa você continua lendo. Capítulo 2, tem muita coisa boa aí. No capítulo 2, no livro de Marcos. Todos abriram? Amém? Todos encontraram? Marcos no capítulo 2 tem um registro de um milagre que acontece em uma casa onde Jesus estava. E normalmente
o lugar onde a presença de Deus, aonde o amor de Deus se encontra, é um lugar de milagre. Nós cremos nisso. Mas aí, especificamente na vida de um homem, no capítulo 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em uma casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Nós temos aqui o registro de um milagre, nós temos aqui o registro de uma vida totalmente transformada. De um homem que era paralítico e por ter encontrado Jesus em um lar, em uma casa, em uma localidade, ele é restaurado. Nós facilmente percebemos isso. Percebemos que no lugar onde Jesus está, com certeza nós vamos encontrar fé genuína, porque até mesmo a fé que nós temos é produzida no nosso coração pela pessoa do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, nosso Pai, é Ele quem produz isso no nosso coração. E o lugar onde existe uma fé genuína, esse lugar atrai as pessoas. Os 4 amigos daquele paralítico agiram em seu favor por causa de uma visão de fé. Eles acreditavam que Jesus podia mudar a condição daquele homem. Eles entendiam que Jesus tinha poder suficiente e que qualquer esforço, qualquer sacrifício valia a pena. Por quê? Porque o coração daqueles homens estava carregado de fé. O que aqueles homens queriam ver era o seu amigo restaurado e curado. O lugar onde Jesus está tem uma fé genuína, e a fé genuína ela move os corações. A cura sempre acontece primeiro no coração. Para que aquela cura física acontecesse, no coração daqueles homens precisou acontecer algo também. A incredulidade precisou ser vencida. E nós vemos aqui facilmente a incredulidade sendo vencida no coração daqueles homens. A partir do momento que eles entenderam que valia a pena de fato levar o seu amigo, eles entenderam que Jesus podia fazer alguma coisa, e eles fizeram isso porque o coração deles estava totalmente voltado para Jesus. E essa fé genuína, ela promove esperança. Os homens creram e eles partiram para lá. Querido, tantas coisas poderiam acontecer no caminho, tantas coisas poderiam acontecer, quem sabe eles não iam vencer aquela multidão. Quem sabe quando eles chegassem e terminassem toda aquela manobra que eles fizeram, passando um homem pelo telhado, abrindo, tirando telhas, tirando alguma coisa que protegia o teto daquela casa para que aquele homem pudesse chegar na presença de Jesus. Quem sabe não ia dar tempo. Quem sabe quando eles chegassem, Jesus já tinha ido embora. E quando Jesus vai, a multidão vai atrás, e é muito complicado você, naquela situação, naquele momento, nós estamos falando de um Jesus homem, de um Jesus que está ali, tem um corpo físico. Mas a esperança no coração daqueles homens não deixou eles desistir daquilo não. Agora, quando nós entendemos isso, que o lugar onde Jesus está, nós podemos crer que o poder de Deus também está ali. E quando Jesus está no nosso coração, nós entendemos que através das nossas vidas muitas coisas podem acontecer. E quando Jesus está na minha casa, pessoas são restauradas e tratadas na minha casa. Eu queria que você fizesse uma pergunta para vocês mesmos. Como é que é a sua casa? O lugar onde você vive? É um lugar onde a presença de Jesus está lá? É um lugar onde as coisas acontecem? É um lugar onde pessoas são abençoadas? Você tem usado a sua casa para que pessoas sejam abençoadas? Jesus estava naquela casa e alguém foi curado de uma forma bem extraordinária. Mas quantas pessoas foram tratadas naquele dia, junto a esse paralítico? Quantas pessoas entenderam a palavra de Deus, ministrada pelo próprio Jesus Cristo?
quando nós entendemos que a nossa casa é um lugar onde Jesus pode fazer muita coisa na vida de muitas pessoas, tudo fica mais fácil. Uma das coisas tremendas que nós temos na nossa igreja são os nossos pequenos grupos, espalhados por toda a grande Curitiba. Uma das coisas que nós louvamos muito a Deus aqui na Igreja Batista do Bacaxeri é a quantidade de líderes que nós temos hoje, que estão liderando encontros em casas onde vidas estão sendo restauradas. Ontem à tarde eu fiz uma visita, que precioso saber que tem irmãos da nossa igreja que investem na vida de pessoas e que, por causa desse investimento, a graça do Senhor Jesus, o poder de Deus, entra na vida de uma mulher e a vida dela é restaurada. E assim acontece todo dia, todos os dias da semana, acontece em tantos lugares, em tantas famílias. Aí eu fico imaginando como será o dia que nós tivermos toda a nossa membresia envolvida, abrindo com interesse de receber pessoas nas suas casas para ministrar a vida dessas pessoas, para restaurar a vida dessas pessoas. Como é bom! Essa semana eu estou com uma dificuldade na coluna, tomando um remédio, queridos, mas isso não impediu de, na sexta-feira, um dos meus discípulos ir lá na minha casa ficar um tempo comigo lá. Liguei, olha, vai para lá. E ele foi. E lá nós nos encontramos. Que gostoso. É poder conversar, é poder ouvir, é poder saber como está o coração, se está triste, se está alegre, se está vitorioso. Porque nada impede. Nós estamos vivendo um tempo de muita graça. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem nos dado oportunidades diárias. Eu tenho percebido que a cidade onde nós vivemos, as cidades onde nós vivemos, as pessoas estão totalmente abertas para receber uma oração, para receber uma palavra. Como é importante nós entendermos que a partir da gente, pessoas são restauradas, que as pessoas podem contar com a gente, que os paralíticos todos, que todos os corações paralisados por Satanás podem contar comigo, com você, para que elas sejam restauradas, para que elas sejam libertas, para que a vida delas possa ser totalmente diferente. Como é interessante quando nós podemos colocar o nosso coração e a nossa fé de forma prática para as pessoas. Usando o que a gente tem, usando o nosso tempo. Isso é ou não é precioso? Ah, se nós tivéssemos mais tempo. Ah, se os homens e mulheres de Deus que têm liderado esse povo aqui no Bacaxeri tivesse mais tempo, né? Com coração, que nós temos visto na vida de tantos deles. Imagina se o dia deles tivesse 48 horas, né? E não 24 horas. 36 horas e não 24 horas. Para que pudesse colocar mais pessoas ali na sua agenda. Quando aquele paralítico estava naquela situação, ele encontrou 4 homens. E eu estava olhando aquela composição e eu falei, gente, é mais ou menos assim que as células, os pequenos grupos acontecem. É um grupo de pessoas que se reúne. Quando um precisa de ajuda, os outros estão lá para ajudar. É assim que a gente vive. É assim que a gente escolheu prosperar. É assim que Deus tem usado e transformado a vida de pessoas. Quantas pessoas aqui foram discipuladas? Começou o discipulado com um, o outro terminou o discipulado, o outro entrou no discipulado. Quantas pessoas aqui participaram de grupos de estudos e ali puderam crescer com o testemunho, com o conhecimento daqueles outros? Eu acho que é assim que Deus tem planejado para a gente viver como família. Sempre juntos e com uma fé prática. A fé prática, ela leva outras pessoas a praticar, porque ela tem a força do exemplo. Aquilo que eu vejo o pastor Marcos fazer, eu posso repetir, eu posso aprender. Aquilo que eu vejo o pastor André fazendo, eu vou fazer do jeito que o André faz. A fé praticada, ela leva os amigos do paralítico realmente a tomarem uma decisão e olharem para os obstáculos e falar, não, nós não precisamos, não temos que temer. Olha, como diz o pastor Edmilson, o não, nós já temos, a impossibilidade nós já temos. Agora vamos partir.
para a gente conseguir a possibilidade, para a gente ver. Nós só precisamos chegar com esse homem perto de Jesus. Só isso. Esse é o nosso papel. O papel deles não era curar. O papel deles não era levantar um paralítico. O papel deles só era levar. Muito parecido com o nosso papel. O nosso papel é só se apresentar com a palavra, com o amor, com a amizade, com o companheirismo. E quem é que faz a obra de restauração? É Jesus, usando a minha vida, usando a minha casa, usando a minha família. Uma fé prática, ela promove essa comunhão, essa interação. Eles juntos conseguem fazer aquela manobra e subir, passar um homem paralítico por cima de um telhado. Como seria se fossem dois? Ou como não seria se somente um tivesse no desejo, o coração de levar um paralítico, passar por cima de um telhado e introduzi-lo dentro de uma casa, que era o lugar, passar pela multidão, vencer a barreira da altura e colocar aquele paralítico ali. Como seria se fosse um? Mas parece que a comunhão daqueles homens fez com que eles fossem. Quem sabe tinha 3 ali que estava convicto. Quem sabe tinha um ali que não estava muito convicto, estava achando até que era uma besteira. Gente, pelo amor de Deus, não tem como fazer o que vocês estão. Escuta, pelo menos você segura aqui, nessa ponta da maca e vamos com a gente. Olha que discipulado, né? Aí de repente ali, meio sem querer, ele pega na ponta da maca e eles conseguem introduzir aquele homem ali, aquele homem é restaurado. Uma fé prática, ela revela o verdadeiro cristão. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, tem um texto que diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se não dá provas disso? Será que essa fé pode salvá-lo? Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ação, é coisa morta em si mesmo. Mas alguém poderá dizer: você tem fé, e eu tenho boas ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem ter boas ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. O livro de Tiago, o que ele está dizendo aqui é que a fé genuína, a fé prática, ela produz boas ações, ela produz o interesse, ela produz uma ação que vai transformar, que vai produzir transformação. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus nos usa. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus nos usa. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos capacita e faz com que cada um de nós possamos contemplar coisas grandes, milagres, e paralíticos são restaurados. A grande paralisia que nós temos hoje para vencer na cidade é a paralisia da mente e do coração. É as pessoas que foram paralisadas, não conseguem enxergar que existe um Deus que ama, que existe um Deus que tem interesse, que existe um Deus que quer fazer a diferença na vida dessa pessoa, mas nós fomos escolhidos para poder levar a essas pessoas essa certeza, essa palavra, esse evangelho que é tão genuíno. Como é que tem sido na sua vida? Como é que você tem sido usado por Deus? Como que a sua fé tem sido praticada? Queridos, não há nada melhor do que isso. Como está a sua influência sobre a vida das pessoas que moram perto de você, que vivem perto de você? Como é que está isso? E eu queria que você, mais uma vez, olhasse para o teu coração e falasse: eu quero que a minha fé, que a minha vida faça sentido sim na vida das outras pessoas. Como é gostoso poder participar em tantos lugares, em todos os cantos da cidade. Como é bom poder entrar em uma casa e louvar a Deus com os irmãos ali e conhecer pessoas novas. E olha, eu tenho certeza, muitas vezes, essa comunhão, ela produz coisas grandes no nosso coração. Quantas vezes você, quantas vezes eu fui abençoado pela minha célula, pelo meu pequeno grupo. Quantas vezes você foi abençoado, mas quantas pessoas encontraram ali um grupo de irmãos com uma fé genuína e a vida deles foi restaurada.
foi mudado. Tem gente aqui que entrou numa casa e a história mudou completamente. Entrou na sua casa e a história mudou completamente. Entrou na sua casa e encontrou liberdade. Entrou na sua casa e saiu da paralisia. Quando o lugar onde Jesus está é um lugar de fé. E muitas vezes o que nós precisamos é uma fé vencedora. A fé que é vencedora, ela produz as conquistas. E diante daquela situação, tem 4 situações que poderia impedir aqueles homens de continuar caminhando com Jesus. A primeira, talvez tenha sido a incredulidade de tantas pessoas que estavam ali. A primeira, talvez tenha sido a incredulidade que precisou ser vencida no coração deles. Quem sabe tinha várias pessoas perguntando: o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Que é isso? Aonde vocês estão pensando que vocês vão com essa marca? Vocês acham que vocês vão vencer a multidão? Que é uma outra barreira que tinha ali. Era muita gente. A Bíblia fala de multidão. E se tem uma multidão, como é que nós vamos vencer a multidão? A indisposição é uma barreira que poderia ter ali. Eu acho que se a gente chegasse com esse paralítico lá, eu acho que Jesus ia curar ele. Mas agora eu não posso. Agora eu tenho um compromisso. Agora eu preciso terminar um trabalho que eu tenho aqui. Agora eu preciso viajar. Agora eu preciso fazer isso. Agora eu preciso fazer aquilo. A indisposição poderia barrar com certeza. Mas a grande barreira mesmo era a altura e o telhado, que não fazia o menor sentido. Mas o que aqueles homens apresentaram foi uma fé vencedora. E o livro de Romanos, no capítulo 8, diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quais são as conquistas que nós poderíamos ter se a nossa fé é genuína, se a nossa fé é uma fé prática, se ela é centrada na palavra de Deus e na pessoa de Jesus? Quais são as conquistas que nós poderíamos ter se nós olhássemos para Jesus e não olhássemos para todas as impossibilidades? Quais são as vitórias que nós vamos ter na vida de pessoas se nós não deixarmos que nenhum tipo de barreira ou preconceito tome conta do coração da gente? Como que nós podemos usar ainda mais a nossa vida para que pessoas sejam restauradas? Queridos, nós vamos desafiar a igreja. Nós estamos trabalhando, os pastores, estamos trabalhando no mês de setembro, no mês de aniversário da igreja. Nós vamos desafiar a igreja a abrir a sua casa para que pessoas ouçam a respeito do amor de Jesus. Nós vamos dar uma mexida preciosa em todos os nossos pequenos grupos, em todas as nossas células. E o desafio, sabe qual é? A oração, sabe qual é? É que todas as famílias da nossa igreja estejam envolvidas e tenham uma experiência muito especial, abrindo a sua vida, pegando numa das pontas da maca, para que essa cidade prove e conheça o amor de Jesus. Você se alegraria se hoje tivesse aqui 1, 2 pessoas que conheceu Jesus lá sentado no seu sofá e foi discipulado lá? Falou: pastor, de repente você pode até falar: pastor, tem pessoas aqui que aconteceu exatamente isso. Mas é uma coisa que mexe com o seu coração, de ver ali, na sua casa, pessoas se entregando a vida ao Senhor Jesus. Isso mexe com o seu coração. Pessoas sendo orientadas a respeito, através da palavra de Deus. Pessoas sendo direcionadas a viver uma vida segundo o coração de Deus. Você consegue dar uma olhada para o lado e ver como é a situação das pessoas que você vive? Nós não podemos nos conformar com a maneira que esse mundo vive, não é verdade? Não é assim que a palavra de Deus diz? Nós não podemos aceitar o jeito que esse mundo vive. Na cidade de Curitiba, assim como todos os grandes centros,
o que muitas vezes acontece é que cada vez mais nós não conhecemos as pessoas. Vai chegando a um ponto de não cumprimentarmos as pessoas. Vai chegando a um ponto de morar num grande centro como nós moramos, que muitos, talvez se eu fizesse um exercício aqui, falar, vira para a pessoa do lado aí, diz o nome das pessoas que moram na casa à sua direita, na casa à sua esquerda. Ou no apartamento da frente, assim, aquela porta de frente ali, no teu andar. Diga o nome dessas pessoas. Aí alguns abençoados vão falar, não, pastor, eu sei o nome das pessoas que moram ali. Eu não sei o nome de todos. Eu sei o nome da mulher, não sei o do marido. Mas presta atenção. Presta atenção numa coisa. O que acontece? O que acontece quando nós nos conformamos com o jeito que a nossa sociedade vive? Nós fazemos assim também. Nós não nos preocupamos em saber o nome das pessoas. Se nós nos conformarmos com o jeito que a sociedade vive, nós não vamos pegar em marca nenhuma. Nós vamos ficar na nossa, porque nós não queremos nos comprometer. Se envolver com as pessoas é se comprometer. Se nós nos conformarmos com o jeito que a sociedade vive, que os centros urbanos, principalmente, isso acontece em todos os lugares, a indiferença não é uma característica só dos grandes centros, mas muitas vezes o que pode acontecer é da gente realmente entrar nessa. Aí sabe qual é o segundo passo? Às vezes nós vimos para a igreja, sentamos ali, naquela cadeira ali azul, né? E não cumprimentamos, porque nós estamos viciados. O irmão que vai cultuar ao meu lado. Sem querer, o jeito, a forma desse mundo que a gente vive começa a tomar conta do nosso coração e da nossa mente. E a gente não percebe. E a gente não diz bom dia para o cara do posto de gasolina. A gente só fala assim, enche o tanque. E a gente fica ali com cara de pastel do lado até o tanque encher. E a gente esquece que tem um homem ali que Jesus ama muito. Tem um ser humano ali. Tem uma pessoa que tem história, que tem família. Nós vamos ao banco. Nós ficamos 20 minutos numa fila. Tem alguém aqui a 20 centímetros da gente. E a gente fica olhando para o teto. Né? Por quê? Porque o jeito que esse mundo vive está tomando conta do nosso coração. A igreja do Senhor Jesus pode aceitar isso? Ela pode viver dessa forma? Se nós somos representantes de Cristo, agentes da reconciliação, nós podemos aceitar isso? Nós somos aqueles que chegamos e vamos dar a ideia. Escuta, que tal da gente pegar esse paralítico aqui em 4? E a gente fazer uma forcinha juntos. E nós atravessarmos aqui o teto e colocarmos essa pessoa na presença de Jesus. Olha, se a gente conseguir isso, essa pessoa vai ser restaurada, porque Jesus tem poder. Será que ouvir as lamúrias, as reclamações e concordar é o jeito do cristão? Não, nós não vivemos assim. Nós abrimos as nossas casas para que as pessoas sentem ali. E quando elas sentam ali na nossa célula, nós oramos com elas. E o empresário que está assustado com a Dilma, nós vamos orar pela vida dele. E a pessoa que não sabe, que está tendo corte muito grande lá na empresa. Várias pessoas estão sendo mandadas embora, ela está com medo. Nós vamos orar, nós vamos fortalecer, nós vamos consolar. E nós vamos estar ali, colocando a vida dessa pessoa diante de Deus. E aquela pessoa que tem sido dominada pelo pecado, nós estamos ao lado dela. Vamos falar para ela, já que você está deitado, paralisado pelo vício, pela droga, nós vamos pegar na sua maca e vamos carregar você. E você vai vencer. Porque nós somos a família de Deus e o povo de Deus. E nós nos juntamos para isso. Você crê nisso? Diga amém. Você acha que é assim que nós temos que viver? Então olha para o lado aí, pergunta a pessoa do lado se você não sabe o nome dela. Vamos começar a praticar. Fé praticada. Perto de você.
muito perto de você, tem alguém que precisa da sua consideração. Eu queria fazer um exercício agora. Nós temos alguns minutos ali ainda. E o que eu queria fazer? Eu queria que você virasse a sua cadeira. Nós vamos fazer grupo de 4 pessoas. E você vai, junto com esse grupo, discutir como que a sua vida e a sua casa pode ser usada ou ainda mais usada para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no coração de pessoas. Você pode fazer isso? 4 pessoas, vire a sua cadeira, pode bagunçar aí, e nós vamos discutir a respeito disso. O que você pode fazer durante os próximos dias? Glória a Deus. Eu sei que a conversa está boa. O povo que vive em célula sabe conversar. Eu queria que você ficasse em pé aí com o seu grupo. E um do grupo vai orar, vai abençoar a vida dos outros aí. E colocar diante de Deus tudo que foi conversado. Nós vamos terminar orando. E enquanto essa pessoa escolhida ora aí pelo grupo, você também ora e vai colocando o coração de todos. Vamos orar, todos orando. Você que já terminou a oração, pegue dentro da sua revista esse folheto. Dentro da sua revista, pegue esse folheto, por favor. Pode se assentar. Vocês receberam encartado na revista esse folheto? Por favor, pegue esse folheto, dê uma olhadinha. Domingo que vem é o Dia dos Pais, não é verdade? E nós estamos começando uma série de interações com vizinhos e com os nossos sementes. Pastor Márcio falou que no mês de setembro, no aniversário da igreja, nós vamos ter toda uma campanha especial que vai durar setembro e outubro. Os nossos cultos já estão sendo programados, regados com oração lá até outubro. E nós vamos, durante aqueles 2 meses, com as nossas células, nas suas casas, aqui nos cultos da igreja, em todas as atividades da nossa igreja, nós vamos estar nos envolvendo num objetivo só: levar pessoas a conhecerem o amor de Deus. Amém? Esse é o primeiro contato que a gente está querendo que você faça dentro desses vários contatos que vão acontecer. Domingo que vem é Dia dos Pais. Essa semana você vai levar esse folhetinho, entregar para pessoas, os teus sementes lá no trabalho. Você vai levar, vai entregar para os seus sementes na escola, na faculdade, lá na sua vizinhança. Você recebeu 1, né? Nas saídas você vai poder pegar mais uns 4. Nós imprimimos o suficiente para cada um levar mais ou menos uns 4 a 5 folhetos. Então você não vai distribuir com a multidão. Você vai distribuir com aquelas pessoas por quem você tem orado, que você está investindo nelas. Então você pode levar esses folhetos e durante essa semana você vai entregar. Se você abrir o folheto, dê uma olhadinha. Ele tem uma parte aqui embaixo, nome e contato. Coloque ali seu nome e seu telefone. Porque a gente quer que essa pessoa tenha um vínculo com você. Mais adiante nós vamos ter outras ações que nós vamos fazer e que você vai ter a oportunidade de chegar perto dessas pessoas, chegar perto de vizinhos. De novo, alimentando todo esse processo. Quantos aqui lembram do culto da ponte? Levanta a mão aí. Ah lá. O Ministério de Adoração e Arte está preparando um outro culto parecido com aquele, que vai ser um evento de colheita especial, como parte do fechamento dessa grande campanha que nós vamos ter. E nós vamos ter a oportunidade de convidar essas pessoas que nós temos semeado no coração delas, amizade, o amor de Deus, e entregue alguns materiais para elas. Então, você aceita esse desafio de, durante essa semana, abençoar alguns pais com essa mensagem? Levanta o seu folhetinho aí se você aceita esse desafio. Legal?
Então nós vamos orar agora pedindo que Deus esteja preparando o coração das pessoas para receber essa mensagem, que Deus esteja dando a oportunidade de nós conversarmos um pouco mais. Quem sabe a sua semente já está tão madura que ele vai até aceitar o convite para vir no Dia dos Pais, celebrar o Dia dos Pais com a família aqui conosco. Que coisa boa! De repente ele não está preparado ainda, fica só com folheto e com bate-papo gostoso de vocês dois. O que nós queremos é, como igreja, impactar vidas com o amor de Deus. Amém? Feche seus olhos onde você está. Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que o Teu Espírito faça aquela obra que nós não conseguiremos fazer, que esse folheto não vai conseguir fazer, a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo, a obra, Senhor, de revelar o Teu grande amor ao coração dessas pessoas. Nós colocamos os nossos sementes, Senhor, pessoas que nós temos colocado diante do Senhor. E nós pedimos que nesse momento que o Senhor esteja preparando os seus corações, que ao receber esse folheto, eles sejam impactados com a mensagem do amor do Senhor. Ó Deus, nos dê alegria de vermos muitos confessando Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Recebe, Senhor, a nossa oração, porque nós nos consagramos ao Senhor. Nós dedicamos ao Senhor esses relacionamentos e pedimos que eles sejam pontes. Relacionamentos que sejam pontes para que o Teu amor saia dos nossos corações e chegue até o coração dessas pessoas. Usa nossas vidas, Pai amado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você vai ouvir o IBB News e depois nós vamos sair daqui cantando a música que a banda está preparada, tá certo? Vamos lá. Está começando mais um IBB News. Homens, marque na agenda de vocês o dia 15 de agosto, um sábado, porque nós teremos um encontro de homens lá na Chácara Vida Nova. O pastor Silvado vai falar pra gente um pouco do que vai rolar nesse dia. Nós vamos conversar sobre o que a Bíblia ensina sobre o relacionamento conjugal, sobre como você pode amar aquela mulher que Deus colocou na sua vida, como você pode se preparar como jovem para amar aquela mulher que Deus colocará na sua vida. Nós vamos discutir em painel, nós vamos ouvir mensagens sobre esse tema, mas nós também vamos ter tempo de comunhão, bate-papo, tudo isso no dia de convivência do Ministério de Homens da Igreja Batista do Bacaxeri. O evento é das 10 da manhã às 6 da tarde. Mas se você precisar de carona ou puder dar carona para alguém, esteja aqui na igreja às 9 da manhã que sairemos todos juntos daqui. Inscreva-se no site e fique agora com algumas novidades que vem por aí. O Ministério de Idosos precisa de voluntários da área de educação física para a ginástica, que acontece 2 vezes por semana. Aproveite essa oportunidade para servir. Se você serve ou quer servir no Ministério de Adoração e Artes, inscreva-se no workshop que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Entre no site eventos.ibb.org.br e garanta hoje mesmo a sua vaga. No próximo sábado, teremos o Encontro dos Vestibulandos, com programação para aqueles que vão prestar o vestibular nesse ano e também para os pais. Dia 8 de agosto, às 18 horas, aqui na igreja. Adolescentes, venham e tragam seus amigos para a Festa do Chocolate, que vai acontecer no dia 15 de agosto, a partir das 4 da tarde, aqui na IBB. Garanta já o seu ingresso com a equipe da Juventude. Na próxima quarta-feira, acontece mais um Lidera Mulher, às 7h30 da noite, na Capela da IBB. O curso Perspectivas no Movimento Cristão Mundial começa no dia 18 de agosto e as aulas acontecem às terças-feiras, a partir das 7h30 da noite. Inscreva-se hoje mesmo no site eventos.ibb.org.br ou no estande ao final dos cultos. O curso de noivos acontece no sábado, 8 de agosto, das 9 às 17 horas. Inscreva-se pelo e-mail família@ibb.org.br e adquira o livro Antes de Dizer Sim, em nossa livraria.
pediu é que Deus nos orientasse nos caminhos dele, no que ele deseja pra gente. Nós demos passo de fé, por exemplo, a compra da nossa primeira casa. É um sonho de poder falar assim, puxa, como Deus é bom, Deus cuida dos detalhes da nossa história, né? Bom, agora vai fazer 50 anos, né? 50 de casar. anos, Nosso sonho é daí até Portugal, então passei a pegar o trem e passear para conhecer os outros países, assim, aos poucos, né? O nosso alvo de alcançar tudo aquilo que Deus planejou para nós, né? Como família, o desejo do nosso coração é que cada dia mais nós possamos ajudar os nossos filhos a desenvolver todo o potencial deles. Uma crise que a gente enfrentou e Deus manteve a gente junto, Deus suportou o nosso casamento ali. E chegou lá em Brasília, nós tivemos uma crise financeira muito forte. Não tínhamos nada na conta corrente, nós simplesmente não sabíamos o que fazer, porque a Fernandinha andava ao nosso redor ali, pequenininha, e nós com aquela situação. Eu chego para minha amada e falo, querida, o que nós vamos fazer? E ela com uma palavra muito doce, muito confiante, ela falou assim, vamos fazer um culto de gratidão a Deus. E nós ajoelhamos no meio da sala e nós fizemos um culto de gratidão a Deus, porque naquele momento nós sabíamos que nós seríamos sustentados pelo nosso Deus. E Deus supriu. Ela teve um problema de câncer muito grave, teve que ser operada, mas não fez uma quimioterapia sequer. E radioterapia, Deus curou completamente no consultório dele e falou, olha, faça tudo por ela, que esse tipo de câncer, de acordo com a estatística, não passa de 1 ano, mesmo que eu operei tudo e tal. Tá aí, 16 anos, isso. Porque um suporta o outro, quando um cai, o outro ajuda a erguer. Isso aí é o suporte. É aquele cordão de 3 dobras. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos cantar. Pela fé no Senhor, nós podemos vencer muralhas, nós podemos ficar em pé, firmados no Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Juntos. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Posso mudar e alcançar, pela fé posso alcançar, pela fé viver, pela fé